janela, o resumo, e essa situação do zagueiro que deixou o torcedor um pouco apreensivo aí no final. Não sei se tem chance ainda de sair alguma coisa, enfim. Não, tranquilo. A janela de transferência do meio do ano, ela é uma janela mais de correção. A gente faz os grandes movimentos e as grandes mudanças no grupo no início da temporada. Então, a gente buscou, dentro da possibilidade do Vasco, qualificar o nosso elenco. Logo na minha chegada, a gente tinha tido um problema de lesão do João Vitor, que nos deixou, naquele período, com 3 zagueiros adultos, além dos 2 atletas mais jovens da divisão de base. O retorno do João Vitor passa um pouco de tranquilidade a gente também, para a comissão técnica ter mais opções dentro do setor. E a gente não encontrou um atleta que casasse a realidade financeira que a gente podia investir dentro dessa janela com o retorno técnico que a gente precisa. Então a gente buscou, num primeiro momento, jogadores já, digamos, entre 28, 30, 31 anos, jogadores de um perfil mais consolidado, que chegassem com a perspectiva de brigar realmente pela posição. E no encerramento da janela a gente teve a possibilidade de negociar com o Ian, que é um atleta jovem, um perfil diferente do que a gente vinha buscando anteriormente, mas um atleta que no primeiro semestre tinha jogado pela Seleção Olímpica da Argentina. Então, um atleta que a gente identificava que tinha um perfil de poder ser uma peça interessante para o Vasco. Infelizmente, por questões ali de contrato, não foi possível fazer esse movimento, mas a gente confia no nosso grupo. Logo na minha chegada eu falei uma frase que eu já vi torcedor me cobrando também na internet e quando eu estou lá em São Januário, principalmente, que é: a verdade do futebol é o campo. E principalmente quando a gente não ganhou do Atlético e do Grêmio. Só que, repito, a gente tem que ter sempre equilíbrio na tomada de decisão. Dentro do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem a 14ª defesa em número de gols sofridos dentro do campeonato. Só que se a gente pegar o recorte, por exemplo, desde a chegada do Paiva e desde a minha chegada, o Vasco tem a 4ª defesa menos vazada do campeonato. Claro que a gente busca, repito, qualificar o nosso elenco, a gente buscou ver as possibilidades, mas a gente tem que trazer atletas que a gente entenda que se encaixam na realidade do Vasco. Jogador que bota muita dificuldade, que a gente percebe que ele não quer vir para o Vasco, esse jogador não interessa. O Vasco não tem capacidade de pagar R$1 milhão em um zagueiro. É fora da realidade financeira do Vasco. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente prefere confiar sempre no nosso grupo, como a gente fez em outras posições também. O Vasco, dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, é o clube que tem mais jogadores da divisão de base tendo feito gol na atual edição do Campeonato Brasileiro. Tem 5 jogadores da divisão de base do Vasco que marcaram gols na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem, claro, buscado sempre evoluir, sempre melhorar. É esse o desejo do presidente Pedrinho, ele sempre nos cobra por isso, é esse o desejo do torcedor Cruz Maltino. O Vasco está disputando nas quartas de final da Copa do Brasil pela primeira vez em 9 anos, e o Vasco hoje está em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, com a possibilidade de conseguir ainda, digamos, algo mais dentro desse campeonato. E a gente não vai conseguir resolver todos os problemas do Vasco em 2 meses, em 3 meses. Eu sei que às vezes é duro para o torcedor ouvir isso. O torcedor normal tem o seu sentimento de cuidar do clube, de zelar pela instituição, de querer sempre as melhorias, mas a gente tem que ter responsabilidade. O Vasco tem que fazer alguns investimentos que o Vasco ao longo dos últimos anos não fez, como, por exemplo, a reforma do Estádio de São Januário, que o presidente Pedrinho, junto com a diretoria, tem conduzido. A gente tem uma preocupação de ligar melhor a divisão de base do Vasco com o futebol profissional. Pessoalmente, eu acho que o Vasco comete um erro estratégico de ter 5 locais de trabalho. O Vasco tem o CT Moacir Barbosa, o Vasco tem São Januário, tem a sede da SAF na Barra, usa o Arte Sul e usa Caxias. Eu acho que essa maneira em que está disposto o espaço físico do Vasco para a divisão de base, para feminina e profissional,
é muito distante do adequado. Então a gente espera em breve poder marcar uma coletiva para sinalizar como a gente pretende corrigir esse déficit histórico que o Vasco tem. Então são tomadas de decisão que a gente no final a gente vai para um orçamento. E é difícil para um clube onde o torcedor nunca ouviu um respeito ao orçamento começar a ouvir isso. Então o Vasco ao longo dos últimos anos se endividou. O Vasco consegue ainda ser competitivo pela grandeza histórica que o clube tem, pela força da torcida do Vasco, mas não pelas últimas gestões que o Vasco teve, nos últimos anos. Se a gente pegar o Vasco até o período, por exemplo, que o presidente Pedrinho e o nosso diretor técnico Felipe jogavam, ali a virada dos anos 90 para os anos 2000, e você vai olhar os últimos 30 anos do Vasco, eram anos maravilhosos do Vasco. E se a gente pegar de 2000 para cá, o Vasco começou a ficar muito abaixo, tanto da sua história, quanto do seu potencial. E por alguns fatores que a gente espera corrigir ao longo do tempo. Vamos ter dificuldades, vamos ser criticados. Para mim era muito fácil eu fazer uma proposta fora da realidade do Vasco para um zagueiro e deixar boa parte dos torcedores satisfeitos, mas poderia ser um atleta que não entregaria a performance que a gente desejaria e principalmente daqui a 6 meses ou um ano poderia ser um novo problema financeiro para o Vasco. E o Vasco não aguenta, gente, mais tanto problema financeiro, tanta decisão que não pensou na instituição, e chega uma hora que a gente tem que corrigir. E o presidente tem pedido isso sempre para a gente. Eu quero que vocês façam um time forte, o Vasco precisa ser competitivo, mas vocês precisam ter responsabilidade na condução desse clube. E a gente tem que seguir a determinação. Desculpa até me alongar na resposta, mas... Oi, tá ligado? É porque não é o ponto do zagueiro, entendeu, Marquinhos? É uma coisa que envolve o clube, entendeu? Para mim, como executivo, é fácil sair fazendo proposta e depois ver o que acontece, né? Estou pagando a conta aí do que acontece. Bom dia, Marcelo. 2 questões rápidas. Primeiro, como foi feita a logística para trazer o Pumita Rodrigues e o Jean Davi, que jogam hoje à noite, e o Vasco tem um jogo importantíssimo amanhã em Curitiba. E a outra, como surge a possibilidade de trazer um jogador totalmente desconhecido, suíço, que não é normal, o suíço, acho que é o primeiro suíço que veio para o Brasil, apesar de estar jogando em Portugal. Como vocês descobriram esse jogador, que informações tiveram, como chegou ao ponto de contratar um jogador nessas características, desconhecido e de um país totalmente diferente? Tranquilo, Cícero. Começar pelo atleta. Embora ele seja suíço, ele estava jogando em Portugal na última época. Foi o país onde a gente conseguiu acompanhar com mais detalhes o Maxime. Claro que depois a gente viu os jogos também dele, tanto na Polônia quanto na Suíça, para ter um balizador melhor. Então a contratação dele vem porque ele estava no mercado de Portugal. Talvez se ele estivesse jogando na Suíça ou na Polônia, dificilmente a gente contrataria, porque não são mercados monitorados pelo Vasco. A gente está mudando até alguns mercados que a gente observa. O Vasco hoje tem 9 jogadores não brasileiros no seu elenco. O Vasco está no limite do número que pode ser de relacionados. Eu acredito que o Vasco tem que também olhar para os brasileiros, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem jogadores com um perfil interessante. E nos últimos anos não eram mercados que talvez o Vasco estivesse acompanhando tanto quanto o Vasco acompanhava alguns campeonatos da própria América do Sul. Então a contratação do Maxime veio por esse contexto e a primeira foi a logística. Eu geralmente evito falar o máximo de qualquer informação que possa ajudar um adversário. Então, assim, a gente está tendo todo tipo de cautela na situação do Menezes e do Puma, para que eles estejam aptos a essa partida, uma partida decisiva para o Vasco. Então, o nosso Departamento de Saúde e Performance e o nosso Departamento Médico, desde o momento em que eles foram convocados, a gente já fez um detalhamento de poder acompanhar o dia a dia desses jogadores, de como eles têm treinado junto às suas seleções. E
Se for desejo da comissão técnica, o Vasco vai ter a logística adequada para esses jogadores estarem disponíveis. Aí a decisão é do Rafael Paiva se relaciona ou não relaciona. Ô, Marcelo, tudo bem? Eduardo aqui. Marcelo, é um assunto polêmico, mas preocupa o torcedor vascaíno, desculpa. Questão da arbitragem, cara, no futebol brasileiro. Para o jogo de amanhã, a CBF escalou mais uma vez o Wilton Pereira Sampaio, um árbitro que se envolveu em polêmicas em jogos do Vasco e tudo mais. Não vou entrar muito no mérito, mas qual é o tipo de conversa que o Vasco tem com a CBF, ou se tem com a CBF? Tem como você pontuar, passar uma certa tranquilidade para o torcedor vascaíno ou não, que além do Atlético, o Vasco tem que jogar contra a arbitragem também, né? Não, a arbitragem é um tema que tem sido muito debatido e muito criticado aqui no Brasil. Principalmente a questão, falando da Série A do Campeonato Brasileiro, dos critérios, que às vezes a gente fica na dúvida de qual linha vai ser adotado, porque lances de pênalti, às vezes a gente vê interpretações diferentes. Quando tem toque na mão, a gente vê interpretações diferentes. Então essa questão do critério, eu acho que é um dos pontos bem sensíveis. E eu tenho uma outra crítica, que já externei isso ao presidente Edinaldo Rodrigues, como ao presidente da comissão de arbitragem, o CNM, que, na minha opinião, em muitas situações o VAR tem buscado apitar os jogos. A contratação, o jogador precisa ter rescindido até o dia 2, né, dentro da sua própria janela, enfim, é algo um pouco mais complexo, mas vocês consideram que nesse momento o grupo é esse até o final da temporada, ou vai estar atento à possibilidade do mercado, ou, enfim, como é que vocês analisam isso dentro do que era, porque antes vocês falavam com a gente de um jeito de um zagueiro é prioridade, um zagueiro é prioridade, pela forma como você falou, com o retorno do João Vitor e pelo que vocês têm no elenco, parece que não é mais tanto assim. Então, só para entender o olhar de vocês sobre o grupo que tem hoje, se está completamente fechado, e se você pudesse também falar um pouquinho para a gente sobre Felipe Coutinho, né, que tem 1 mês e 1 semana já desde que ele se machucou, ficou fora, é sempre algo que o torcedor se interessa muito hoje, a expectativa se viaja, se não viaja, como foi esse processo e por que no fim essa demora para o retorno dele? Olha, eu sempre confio no meu grupo de trabalho, isso acima de qualquer situação. A primeira vez que o presidente Pedrinho me ligou, o Vasco tinha 7 pontos, em 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, e o Vasco estava na zona de rebaixamento. Naquele dia eu falei para o presidente qual era a pontuação que a gente ia fazer na Série A, o presidente até deu risada da pontuação que eu falei que dava para a gente acreditar e buscar. E quando eu cheguei aqui no Vasco, oficialmente, a gente tinha 11 pontos. O Vasco era 16º lugar. E esse grupo de trabalho, ele tem reagido dentro da própria competição. São basicamente os mesmos jogadores, com exceção de 6 atletas que foram contratados na janela e de 8 atletas que estavam de maneira mais regular no profissional, que foram liberados para outros clubes. Então, a confiança nesse grupo tem valido a pena. Quando eu cheguei, o Álvaro Pacheco, o anterior treinador, estava sendo desligado do Vasco e também existia a expectativa de algumas pessoas que a gente contratasse uma nova comissão técnica. E aí, junto com o presidente Pedrinho e principalmente com o nosso diretor técnico Felipe, a gente acreditou que valia a pena observar um pouco do Rafael Paiva, que já tinha tido uma passagem anterior, e essa decisão tem se mostrado acertada. Então, muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que acreditam no nosso clube, elas precisam apenas de confiança e ter as melhores condições de trabalho para elas demonstrarem um pouco de quem elas são. E esse grupo tem demonstrado pouco a pouco. Repito que para a grandeza do Vasco, a gente tem que fazer muito mais para merecer algum crédito e merecer alguma confiança. Mas esse grupo tem reagido dentro do campeonato. A gente chega numa semana importantíssima e eu acredito que o que esse grupo precisa é confiança do torcedor e apoio, porque esses jogadores eles podem
dar nessa temporada aquilo que o torcedor do Vasco tem esperado nos últimos anos. Então, se a gente estiver na mesma sinergia, a gente pode conquistar isso. Então, isso é a maneira que eu acredito de trabalhar, confiando nas pessoas que acreditam no clube acima de tudo. A gente tem funcionário no Vasco que está aqui há 6 anos, funcionário que está há 10, funcionário que está há 15. Para mim, SAF ou associação não diz nada. Para mim, essas 2 palavras significam regime jurídico. Se está como SAF ou se está como associação. O que importa para mim é a gestão do dia a dia. Então, assim, o clube mais rico do mundo, o clube com mais sucesso no mundo é o Real Madrid. Ele é uma associação. É o único meio de ter sucesso? Não. Os clubes ingleses, todos são empresa. Os italianos, basicamente, todos são empresa também. O Bayern de Munique é um modelo híbrido. Ele é meio que uma associação, porque o Bayern é majoritário, só que ele também tem a parte dele de empresa, onde 3 grandes marcas alemães são acionistas. Então, para mim, se é SAF ou é associação, não muda muita coisa, não. Sendo bem sincero. O que muda para mim, o que faz a diferença para mim, é o modelo de gestão que você tem dentro dessa estrutura. Aí faz diferença. E no caso do Vasco, eu enxergo que não houve um respeito à prática de governança corporativa. Muito sério. Muito sério. O presidente já trouxe para a imprensa algumas situações de endividamento. E, por exemplo, nessa janela de agora, a gente tinha 2 riscos de transferban, ou seja, de não pagamento pela compra de atletas, que foram comprados na época da SAF, no ano passado. Em janeiro, eu tenho mais um risco de transferban, o Vasco da Gama tem mais um risco de transferban, por atleta comprado ano passado, que nunca foi pago nenhuma parcela. Então, isso é uma maneira que uma SAF tem que gerir uma instituição? Não. Aos meus olhos, não. Então, são esses tipos de dificuldades que a gente tem que enfrentar e trazer respostas, trazer soluções. E é o que a gente tem buscado no dia a dia. É o que a gente tem buscado no dia a dia. É transformar essa realidade do Vasco, é mudar as práticas do Vasco, é respeitar um orçamento que não era respeitado. Não era respeitado. O orçamento do primeiro semestre não foi respeitado. E quem foi que não respeitou? Foi a condução